Bom, você já viu em tudo quanto é canto, sendo explorada das mais diversas formas, inclusive das formas mais criativas, aquela pesquisa que diz que Lula ganharia as eleições caso elas fossem realizadas hoje. Mas existe também um outro lado. Tem gente que não vota no Lula de jeito nenhum e isso você vê nas suas redes sociais. Por que será que ninguém perguntou isso? Perguntou. E a gente trouxe aqui quem perguntou isso para a população. Isso é exclusivo da TV Antagonista. O Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisas, veio falar com a gente aqui sobre uma pesquisa que ele fez, exclusiva da TV Antagonista. Você só vê aqui. Murilo, tudo bom? Tudo bem, mandar uma satisfação estar na programação da TV Antagonista com vocês. Bom, Murilo, vamos começar aqui com o que interessa. Você perguntou qual desses candidatos o senhor nunca votaria para presidente do Brasil? Quem é o campeão da rejeição no Brasil? Lula, em torno de 46% dos brasileiros na pesquisa, a mesma pesquisa que aponta que o Lula hoje estaria em primeiro lugar, em torno de 22% para presidente, mostra que ele é o candidato mais rejeitado. Em torno de 46% dos brasileiros dizem que nunca votariam nele para a presidência da República. Bom, com uma rejeição de 45,7%, 46%, ele está num patamar de rejeição muito além dos outros. Exatamente. O segundo colocado seria o Aécio com 25% e depois o Michel Temer com 24% e o Bolsonaro em torno de 18%. Bom, o que a gente vê então do bate-boca das redes sociais, quando vai na hora do vamos ver, não é bem assim, porque a rejeição do Lula é muito maior que a do Bolsonaro. Exatamente. A gente cita até um exemplo hoje do Lula, que ele precisa tomar muito cuidado para ele não virar um cidadão eleitoral igual ao Paulo Maluf. Que toda eleição o Paulo Maluf ia para o segundo turno, com certeza, porque ele tinha um percentual de voto fixo e chegava no segundo turno, sempre perdia. Eu te diria que hoje é a grande vantagem e desvantagem do Lula. Porque não tem como negar o favoritismo dele, se ele for candidato a presidente da República, para ele ir ao segundo turno. Ele tem em torno de, ao meu ver, aí em torno de 20% a 25% dos brasileiros que votam nele, com todas essas denúncias que tem contra ele, se ele vai provar a inocência dele ou não, é um outro problema para frente, mas hoje ele tem esse eleitorado, só que ele tem uma rejeição muito alta. Ele está lembrando muito os momentos de Paulo Maluf, onde ele tinha o eleitorado garantido e chegava no segundo turno, sempre dava na trave. Né? Eu já disse isso diversas vezes, que eu tenho uma sensação da malufização então, parabéns, do PT. Exatamente. Porque a gente viu isso muito claramente na prefeitura de Fernando Haddad, em São Paulo, onde pouco importava o que o pobre falava, importava o rico poder exibir a sua ideologia e sobrepor ela aos interesses da cidade. Não importava você comprar uma bicicleta de 10 mil reais e danem-se os postos de saúde e as creches. E o arroba mais faz, né? Exatamente. É uma arroba mais faz, a gente não está acusando ninguém de nada, eu tô falando de um perfil do Twitter só, tá? Tá, viu, Marina? Então, esse é um grande problema das eleições nacionais hoje. Porque, assim, hoje, se as eleições fossem hoje, nós estamos falando de fotografia de um momento, que a pesquisa é a fotografia de um momento pesquisado. Hoje, o Lula iria ao segundo turno. Contra quem ele iria? Essa é a questão. Contra o candidato, o Aécio Neves, o Geraldo Alckmin, o João Dória, o José Serra, o Bolsonaro, o Temer. Quem seria o adversário dele? Sem esquecer nomes aqui. Quem seria o adversário dele? Então eu vejo que no primeiro turno o Lula teria uma vantagem, mas no segundo turno, pela rejeição dele hoje, ele deixa de ser favorito, como o Paulo Maluf era lá atrás, certo? Todo mundo sabia que o Paulo Maluf ia para o segundo turno, mas todo mundo sabia que no segundo turno ele teria muitas dificuldades de vencer as eleições. Então que a rejeição é importante para você cravar aqui por meio de pesquisa que Luiz Inácio Lula da Silva é o nosso novo Maluf. Eu não te diria o novo Maluf, eu acho que ele tem que tomar cuidado para não se tornar um Paulo Maluf eleitoral, onde ele tem uma vantagem no primeiro turno e no segundo turno, por causa da rejeição, se torna muito difícil para ele. Agora, vamos deixar uma coisa muito clara, as próximas eleições, elas estão longe, 18, certo? Está muito longe. O que caberá ao Lula? Ele será inocentado? Ele será condenado? Isso vai influir demais
na rejeição dele. Se vier mais denúncias sobre ele na Lava Jato, com certeza poderá aumentar a rejeição. Se não vier mais denúncias contra ele e vier contra os adversários dele, talvez diminua e aumente dos adversários. Então tem muita coisa para acontecer até 2018. Agora, infelizmente eu digo, as eleições brasileiras, elas vão sofrer influência demais da Operação Lava Jato. Hoje ninguém consegue prever o que vai acontecer em 2018 em cima do que possa vir ainda das delações da Operação Lava Jato. Bom, Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisa, muitíssimo obrigada pela participação, trazendo aqui essa exclusiva da TV Antagonista. Lula pode ser o preferido, mas também é de longe o mais rejeitado do Brasil. Valeu, obrigada. Um abraço, uma satisfação estar aqui.